Boa noite, irmãos. Vamos juntos adorar ao Senhor, amém? É para isso que nós existimos, é para isso que o Senhor nos criou. E nessa noite, preparada pelo Senhor, juntos, nós vamos celebrar o nome daquele que vive e que reina eternamente e que nos criou para sermos expressão da sua glória aqui neste lugar, nesta cidade, amém? Eu queria convidar você para se colocar em pé. Convida seu irmão aí do lado e vamos juntos declarar: Senhor, é para isso que eu estou aqui. Eu não sei qual é o objetivo teu nesse culto, nessa noite, mas uma coisa eu tenho a certeza: foi o Senhor que preparou esse momento. O Espírito Santo tocou seu coração e nessa noite você foi escolhido, você foi chamado para algo novo do Senhor, amém? Então, em nome de Jesus, se você puder levantar as suas mãos, abrir a sua boca e declarar em alta voz: Senhor, eu estou aqui porque eu quero te adorar. Foi para isso, Senhor, que eu nasci. Foi para isso que eu fui criado. Então, Senhor, cumpra em mim o teu querer. Aquilo que está em teu coração, Senhor, eu aceito. Faz em mim a tua vontade. Mas que a cada dia, Senhor, eu possa estar mais perto de Ti. Amém. Aleluia. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em teu altar. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. É para isso que nós existimos, Senhor. Oferecemos a nossa vida e o nosso coração a Ti, Senhor. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi
fez, ó Pai, realmente, ó Pai, porque o Senhor nos ama, Pai. Então, Pai, que nós possamos declarar nessa noite que o Senhor é tudo em nossas vidas, o Senhor é digno dela, o Senhor é digno das nossas vontades. O Senhor é digno, Pai, com que a gente, ó Pai, deixe, ó Pai, de fazer as nossas vontades para que a sua seja exaltada. Seja realmente, ó Pai, conosco nessa noite, ó Pai, e que cada palavra, ó Pai, realmente, ó Pai, diferida, ó Pai, pelas bocas, sejam de coração, não apenas por emoção de uma canção, ou então pelo fato de estar numa igreja, mas seja realmente, ó Pai, algo qual flui do nosso coração, algo que seja nossa vontade, Pai, porque essa é a nossa vontade, te adorar, Pai, realmente, ó Pai, com verdade em nossos corações, Pai. Amém, Deus. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu, somos Teus, Senhor. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos. Vamos construir, Pai, nossos corações, ó Pai, firmado na verdade. Na verdade, ó Pai, que o Senhor se sacrificou, ó Pai, por nós. E nós temos essa dívida eterna contigo, Pai. Não somente isso, ó Pai, nós sabemos, ó Pai, que em cada luta, em cada tentação, ó Pai, o Senhor está conosco, ó Pai. Então, Deus, fortaleça, ó Pai, a nosso edifício. Fortaleça o nosso coração na rocha que é o Seu Evangelho, Pai.
Que tudo nessa noite, ó Pai, não sejam meras palavras, mas só possa ser algo, ó Pai, para o nosso crescimento. Que a cada dia, ó Pai, nós possamos nos tornar alguém melhores, porque o Senhor está colocando, a dia após dia, os seus tijolos de bênção, os seus tijolos de unção, os seus tijolos, os quais vão nos fazer, ó Pai, homens e mulheres segundo o seu coração, Pai. Então nos abençoe, ó Pai, nós precisamos do amor, nós queremos Ele, Deus. Então vem, nós vamos declarar, Pai, que nós vamos construir em Ti, Pai, os nossos alicerces. Apenas em Ti, Pai, apenas em Ti, Deus. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Amém. Você pode aplaudir esse Jesus. Aplauda Ele bem forte. Esse Jesus ao qual nós podemos construir as nossas vidas. Pai, essa noite, Pai, nós desejamos, Pai, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, Pai, que o Senhor seja, Pai, o nosso alicerce, que o Senhor seja o nosso fundamento, Pai, que o Senhor seja, Pai, a maneira, o modelo a ser seguido em nossas vidas, Pai. Que não haja espaço para mais nada, pois o nosso vazio, o vazio que há em nós é do tamanho do Senhor, é do tamanho do Seu amor, é do tamanho da Sua presença, Pai. Por isso, Pai, que ela possa cobrir o nosso vazio essa noite, que ela possa ser o nosso fundamento, a nossa rocha firme, a qual possamos apoiar quem nós somos e quem um dia nós seremos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmão, dê um abraço na pessoa que está do seu lado, diga para ela o quanto ela é bem-vinda. Depois pode se sentar, que nós vamos dar início aos avisos.
É isso aí, você que é visitante, no final passe com a nossa equipe de camiseta vermelha, a gente quer entregar um presente para você recordar desses dias. Irmãos, passando alguns avisos, eu quero trazer aqui alguns materiais que nós temos ali na nossa livraria. Um desses materiais é o Verdadeiro Evangelho de Paul Washer, apenas R$15. Ele, com base, fazendo uma exposição de Romanos 3:26, ele apresenta o Evangelho da maneira como ele é. O Evangelho não é algo que nós podemos barganhar, não é nada duro, não é uma regra difícil de ser seguida. Mas o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, é aquele que Jesus veio para justificar a mim, justificar a você, porque nós somos pecadores. Então passa lá, o Verdadeiro Evangelho de Paul Washer, apenas R$15. Outro livro muito interessante, pequeno também, mas rico em palavras, é Ego Transformado, do pastor Tim Keller. Ele tem um trabalho muito lindo, muito maravilhoso lá nos Estados Unidos. Na verdade, esse trabalho é conhecido mundialmente. E ele fala um pouco desse ego transformado a partir de uma ótica de Paulo sobre a igreja de Corinto. O quanto o ego que nós temos dentro de nós, ou seja, o nosso eu, o quanto esse eu ele pode ser humilde, ele pode ser transformado de uma forma humilde para que nós possamos levar a palavra de Cristo. Um livro muito bom também, apenas R$25. Outro livro bom que tem lá do pastor John Piper, chama-se Lutando contra a Incredulidade. É o último livro que ele lançou. Eu tenho esse livro, é um livro muito bom. Eu tenho certeza que a partir do momento que você lê esse livro, você não vai ter dúvidas de que crer em Jesus, você não vai ter dúvidas de que mesmo em meias tantas lutas, tantas dificuldades, Deus, o nosso Pai, está ao seu lado. E por último, o Cordeiro de Deus, a agonia e o sofrimento de Jesus, de Charles Swindoll, apenas R$13, você pode passar lá, é o último exemplar dele lá, fala dos últimos momentos de Cristo aqui na terra, porque um homem inocente, ele morreu por toda a humanidade. Por que que ele estava à glória do Pai? Porque ele se destituiu da glória e se fez homem para morrer por mim, por você. Esse livro vai falar muito ao coração de você. Então você pode passar lá na nossa livraria, vai ser um prazer te receber lá, pegar um desses exemplares. Hoje pela manhã eu falei de alguns e os irmãos já passaram lá e pegou. Então se você não veio pela manhã, se você depois quiser dar uma conferida no YouTube quais eram esses livros, você pode dar uma passada lá e dar uma olhada e fazer o pedido para a gente. Continuando os nossos avisos, novos membros. Se você tem o desejo de se tornar membro da nossa comunidade, entender como ela funciona, quais são suas doutrinas, qual a teologia aqui praticada, qual é a nossa visão, qual é a história da igreja, do presbiterianismo no Brasil, eu te convido a fazer parte desse curso. Você que quer se tornar membro da nossa comunidade, poder servir lado a lado conosco, poder participar e compartilhar da ceia com a gente, você pode deixar o seu nome no balcão de informação. Mas meu irmão, minha irmã, é o último domingo, é o último dia que você pode fazer isso, é hoje, é agora. Então se você sabe de alguém que estava querendo se tornar membro, dá uma passada, deixa o nome dela, deixa o telefone, ou dele, ou o seu, ou da pessoa que você está trazendo junto com você, para que nós possamos estarmos aqui em comunidade, sendo membros, compartilhando da ceia, entre outros afazeres. Outro aviso muito importante que você pode passar no balcão de informações também, é sobre o casamento coletivo 2019. Se você tem interesse, olha aí agora o esposo já está olhando para a mulher já está olhando para o esposo, está falando, ó, é agora ou nunca, agora vai. Passe no balcão de informações, nós preparamos uma festa linda aqui para você, o cerimonial, oferecemos pastor, nós oferecemos toda a banda, tudo preparado, toda a decoração, você vai apenas o seu vestido e o noivo do seu terno, para que vocês possam ter a cerimônia religiosa. Passa no balcão de informações, deixe o seu nome ali, o seu telefone para mais informações. Você também pode vir durante a semana na secretaria, deixar o seu nome, mandar uma mensagem no WhatsApp, deixando o seu nome também, mas faça isso quanto antes para nós prepararmos quanto antes também essa festa maravilhosa. Outro aviso muito importante é que o Ministério de Multimídia está precisando de pessoas. Sim, pessoas que possam ajudar, pessoas dispostas a servir nessa comunidade através das câmeras. Parece que a tecnologia é tão difícil da gente conseguir entender como fazer, como poder mexer ali, mas nós temos agora 2 câmeras. Se vocês olharem na transmissão, meus irmãos, vocês vão ver que tem agora um jogo de câmeras, uma câmera está de um lado, outra está do outro, então a gente precisa de mais pessoas para isso. Hoje estamos sem escalas no Ministério de Multimídia, então passe no balcão de informações, vai ser um prazer te receber nesse ministério, haverá todo um treinamento, haverá toda uma ajuda para você se adaptar ao ambiente, se adaptar à câmera, mas passa lá, deixe o seu nome para que a gente possa servir junto nesse ministério. Um aviso muito importante é da Rede Mulher.
que semana que vem acontecerá o retiro das mulheres. Eu espero que você, mulher, esteja animada, com a expectativa alta, pois tenho certeza que a equipe já está. Se vocês perguntarem para a Vanessa o quanto a equipe já está empolgada, está empenhada para esse retiro acontecer, você vai ver que o negócio vai ser bom demais. Mas agora eu tenho um aviso para a igreja sobre o retiro de mulheres. O que acontece? Se você não vai receber nenhuma mulher, se alguma mulher que estará participando desse retiro, você não for recebê-la no culto da noite, nós pedimos que os irmãos possam compreender o nosso lado e vocês possam vir no culto pela manhã. Por quê? Para que nós possamos liberar algum espaço para as famílias que vão vir receber as suas mulheres. Sabemos que vêm muitas pessoas de fora, muitas pessoas que são de fora da nossa igreja, muitos visitantes. Então nós queremos que seja algo mais para as mulheres que serão recebidas do retiro. Então, se você não vai receber nenhuma mulher, nós pedimos a sua compreensão, que você possa vir no culto pela manhã. E se você for receber uma mulher, se for a sua mãe, a sua esposa, alguma amiga, a sogra, a sobrinha, seja lá quem for, vem no culto da noite, que eu tenho certeza que vai ser uma festa maravilhosa. E aproveitando também para já avisar, na semana que vem não haverá o culto da ceia. A nossa ceia, devido à recepção das mulheres, nós iremos fazer a ceia no outro fim de semana, que também acontecerá um outro evento muito especial, mas já já a gente chega nele. Continuando nos retiros de adolescentes, meninos e meninas, vocês precisam dar um nome para a gente. Estamos precisando ainda de alguns nomes para poder fechar as listas. Há ainda algumas vagas, tanto para os meninos quanto para as meninas. O das meninas já está quase tomando corpo para poder preencher todas as vagas. São dos meninos que ainda faltam alguns nomes. Então, se você conhece alguma adolescente, você quer investir na vida dela, talvez seja o seu vizinho, a sua vizinha, talvez o seu colega ou a sua colega de trabalho, talvez eles tenham um filho e você saiba que às vezes eles estão dando um pouco de trabalho, apresenta ele para a gente, traz ele para o retiro, fala desse momento, porque são essas pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, nunca ouviram falar, nunca sentiram a presença de Deus, nunca tiveram esse contato tão próximo com Deus. São essas pessoas que nós queremos que participem do retiro, para que elas possam sair de lá com uma decisão tomada de seguir a Cristo. Então nos ajude, vamos investir na vida dessa nova geração que tem se levantado e tem sido maravilhoso ver o que está acontecendo. Continuando mais um pouquinho sobre o retiro, hoje nós lançamos o retiro dos jovens. Então você que tem mais de 18 anos, ou seja, 18 anos para cima, você está convidado para participar do retiro de jovens, que vai acontecer no dia 12, 13 e 14 de julho. Sim, nós escolhemos o período de férias da faculdade para que não haja desculpas de você não participar com a gente. O valor é o mesmo, R$170, as vagas são limitadas, parcelamos no boleto em até 3 vezes, acertamos cartão de débito à vista, cartão de crédito à vista, parcelamos no cheque, da maneira que você achar necessária. Nós ainda não estamos com as fichas em mãos, meus irmãos, mas se você é jovem, se você deseja participar desse retiro, por favor, deixe seu nome no balcão de informações, deixe lá o seu telefone, a gente vai entrar em contato com você para te entregar essa ficha, para te passar essa ficha, para a gente poder já preencher desde já as vagas. E o recado especial que eu queria entregar para os irmãos, agora tem a ver também com as crianças, é o Celebra Kids especial de Dia das Mães. E nesse dia vai ser uma programação completamente diferente. No mesmo dia que haverá a ceia, haverá o Celebra Kids especial do Dia das Mães. Mas pela manhã acontecerá esse Celebra Kids. Por quê? Se os irmãos recordarem, nós temos já uma prática, já desde o ano passado, de termos o café da manhã em família. E nesse mesmo dia, dia 12 de maio, então marca na sua agenda, haverá o café da manhã em família e logo após haverá a celebração às 9 horas, junto com o Celebra Kids, que depois terá continuidade aqui dentro do templo, depois eles vão dividir em pequeno grupo. Gente, está sendo muito legal que nós estamos montando uma liturgia que vai ser muito bom. Se você vier, você vai surpreender, Deus vai tocar o seu coração por ver as crianças ministrando e sendo ministradas, e venha participar do nosso café da manhã. Como funciona esse café da manhã? A igreja oferece o chá, o café, o leite, toda essa parte necessária, e os irmãos tragam o que acharem necessário, talvez um salgado, talvez um bolo, talvez uma torta, um pão, talvez os irmãos, o que quiserem trazer para nos ajudar no café da manhã, os irmãos trazem, nós participamos desse café em família, que foi uma bênção, ano passado foi muito gostoso, já logo pela manhã, e vai ser maravilhoso que você venha participar e ver que tem coisa muito boa preparado para esse Celebra Kids, especial de Dia das Mães, no dia 12 de maio. Irmãos, acabou os avisos das redes. Ufa, está tendo programação, glória a Deus, a igreja está trabalhando, a igreja está prosseguindo para o seu alvo, para o seu lugar.
Mas nós também temos uma programação que acontece às terças-feiras. E se você não está vindo, você está perdendo. Porque nós estamos com uma série de mensagens muito interessante que é sobre o rei Davi. Cantando os salmos e vencendo as batalhas. E está sendo precioso ver em cada salmo o quanto a nossa vida se parece com a vida de Davi. O quanto ele foi humano quanto nós somos. E o quanto ele é, e por que ele era chamado o homem segundo o coração de Deus. Não porque ele era perfeito, porque ele errou como eu erro, como vocês erram, como todos nós erramos. Mas ele tinha uma fé inabalável em Deus. Ele tinha confiança de que com Deus ele venceria as batalhas. Ele assumiu os seus erros, mas ele continuava firme no propósito de vencer as batalhas, cantando os salmos de adoração ao Senhor. Então eu te convido a vir nessa terça-feira. Se você não tem participado, convide alguém da sua família, alguém do seu ambiente de trabalho, do seu colégio, da sua roda de amigos, que esteja às vezes passando por um momento delicado da sua vida. Tenho certeza que Deus ao lado dela vai fazer com que ela vença as batalhas, amém? E agora um momento muito especial para os irmãos que às vezes estão vindo há pouco tempo na nossa igreja e não pegaram um pouco desses avisos. Nós instituímos aqui na igreja o EBA, que é a Escola Estudo Bíblicos Avançados. Ou seja, é algo que veio substituir um pouco a EBD. O porquê que o EBA veio substituir a EBD? Nós estávamos com um problema de frequência na EBD, pelo horário talvez, ou às vezes pelo material, a forma como que estava acontecendo. Então nós colocamos esses estudos bíblicos avançados. E muitas pessoas participaram desse estudo bíblico que teve como primeiro curso de 12 horas o curso de História da Igreja. E foi ministrado pelo pastor Denis e pelo Guilherme, o seminarista da nossa igreja. E alguns irmãos, muitos na verdade, participaram e tiveram a frequência necessária para receberem os seus diplomas. E nós vamos agora fazer a entrada desses nossos irmãos. E se tem algum irmão aqui que participou do curso, está aqui, se você puder ir lá fora, poder fazer a sua fila, para que você possa vir aqui à frente. Queremos fazer uma cerimônia bonita de entrega do seu diploma. E a Edilane vai estar organizando vocês em fila. E meus irmãos, tem mais cursos esse ano. Esse ano haverão muitos outros cursos. Queremos trazer a palavra de Deus de uma forma aplicável, que seja de uma forma de aprendizado. Então, se você não participou do História da Igreja, fique esperto. Haverá muitos outros avisos. Eu peço que, se a Edilane puder levar o pessoal lá para o lado de fora, organizar a partir da porta lateral lá para fora, fazendo um favor. Se puderem organizar da porta lateral para fora ali, para poder liberar o hall de entrada ali, para não ficar muito sem espaço. Pessoal, a gente queria agradecer a todos os participantes, enquanto a Edilane organiza lá as filas, né? Nós ficamos muito felizes com a aceitação desse curso, né? A gente ficava um pouco frustrado, né? Às vezes nós víamos na escola dominical, às vezes nós víamos 8, 9 pessoas, poucas pessoas frequentando, né? E às vezes nós vimos que não estava dando certo, não estava desenvolvendo por causa do culto da manhã. E nós acabamos lançando, né, esse curso. Ficamos muito felizes com a aceitação, até porque os bancos ficaram vazios, né, de tanta gente que participou do curso. Isso nos deixa muito felizes, porque a igreja tem se preocupado com o estudo bíblico, tem se preocupado com a leitura da Bíblia, tem se preocupado em aprender cada dia mais. Isso nos deixa muito felizes, né? E nós vamos estar chamando agora o pessoal para poder estar recebendo esse certificado. Gostaria de dizer que a base para a confecção dos certificados, da chamada agora, foram as frequências e também as assinaturas nas chamadas. Então, se você não assinou, se você não pediu para colocar o seu nome, infelizmente a gente não teve como auditar isso. Então, o que a gente fez foi pegar no papel quem assinou. Então, se você participou, teve a frequência, acredito que não, mas se aconteceu alguma falha, nos perdoe, pode nos procurar depois que nós vamos estar corrigindo. Tudo certo aí, Elis? Como é que tá? Tá organizando? Certinho? Então o Tanner vai estar chamando o pessoal, vou estar entregando aqui os nossos certificados. Queria chamar Adilson Aparecido 7, Aline Casagrande, Aline Duarte, Ana Tagliari, Angélica de Jesus, Angélica Araújo, Carlos Torres, Daiane Moreira, Deliane Sete, Éder Ventura,
Elaine Soriani, Elias Andrade de Jesus, Elídia Santa Rosa, Eniovaldo de Queiroz, Graziele Máximo, Ivonete Martins Albertini, Jean de Camargo, João Maximiano Dias, João Tagliari, o famoso só Tagliari, José Marcos Olímpio, o Marquinhos, José Roberto Celestino, Josiane Gobato, Jussara Favoreto, Késia da Silva Santos, Lenisa Ortega Camilo, Lindinalva Andrade, Luciana Ortega Dias, Luiz Roberto Macei, Márcia Hernandes, Maria Clotilde Bagatim, Maria de Fátima Moraes, Maria de Lourdes Oliveira, Maria Vitória Celestino, Marisa Torres, Maíse Margonar, Paola Cardoso, Pedro da Silva Júnior, Pedrinho, Regina Xavier, Reginaldo Mazini, Rosa Maria Lande Binda, Rosa Maria da Silva, Rosiane Mendonça, Cibele Cecília, Tiago Margonar, Vinícius dos Santos, somente esses. Alguns ainda não estão aqui, muitos não puderam estar aqui essa noite, por algum motivo depois eles vão estar pegando conosco os certificados. Mas pessoal, essa é a galera que fez o curso de História da Igreja Cristã. Então se você não participou desse curso, se você participou, e como o Guilherme disse, vou apenas reforçar, se você participou e seu nome não está na lista, por favor, depois nos procure. Se você teve alguma frequência, foi algum erro nosso, em algum momento, nos perdoe e venha participar com a gente do próximo. Haverão muitos outros, então que essa galera possa retornar nos próximos cursos e que vocês se sintam encorajados, igreja, se sintam encorajados a participar com a gente desse curso. Nós entendemos que a igreja ela tem um propósito, que tudo que nós fazemos está embasado na palavra. E o Guilherme, acho que tem mais alguma coisa para agradecer? Não, queremos agradecer também o pessoal que esteve envolvido no lanche, que teve, né, todas as quinta-feiras preparando o nosso café, contribuindo com o lanche, né, todos que estiveram envolvidos nesse curso, né, e a nossa intenção é preparar brevemente os próximos módulos, e se Deus quiser, já quase não coube aqui na frente, né, se Deus quiser no próximo curso, realmente não vai caber aqui, nós vamos ter que fazer nos 2 cultos, pela manhã e à noite, essa é a nossa oração, e eu gostaria de chamar o Sr. Romeu para estar fazendo uma oração, abençoando todos que estiveram fazendo esse curso, que estiveram, pode chegar aqui, Sr. Romeu, que estiveram nesse curso, e abençoando a nossa igreja, que a cada dia nós possamos nos voltar mais para a Bíblia, estudar. Sr. Romeu, que é um ávido leitor das Escrituras, né, Sr. Romeu? Muitos anos já, né? Então que o Senhor possa estar orando por nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos nesta hora, porque os nossos irmãos estão aqui presentes, Senhor. E nós te glorificamos, porque eles amaram a Tua palavra, eles buscaram a Tua palavra, eles quiseram aprender mais e mais de Ti. Nós te pedimos, ó Pai, que o Espírito Santo esteja derramando nos corações dos nossos irmãos mais conhecimento, mais graça, mais amor na Tua obra, no Teu serviço. Abençoa grandemente cada vida que está aqui na frente, Senhor. Que eles possam crescer cada dia mais no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e no conhecimento da palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas aos formandos. Que Deus os abençoe. Pode se dirigir aos seus lugares. Muito obrigado. Mas não sentem não, vamos ficar todos de pé e com alegria agora vamos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas. Podem ficar de pé. É maravilhoso quando nós podemos trazer aquilo que não é nosso, mas é algo que Deus permitiu que nós trabalhássemos e obtivéssemos.
se você vai trazer uma quantia aqui à frente, seja a oferta, seja o dízimo, seja uma oferta missionária, pode ter certeza que não foi do seu suor apenas, mas foi porque Deus permitiu que você tivesse essa bênção. Vamos orar, meus irmãos? Pai, eu te entrego este momento, Pai, em que iremos trazer, ó Pai, devolver, ó Pai, aquilo que não é nosso. Pai, enche o nosso coração de alegria neste momento, Pai, que possamos nos alegrar, Pai, em devolver, ó Pai, as bênçãos que o Senhor tem nos dado, ó Pai, trazer aqui à frente, ó Pai, aquilo que não é só fruto do nosso suor, mas é fruto da bênção do Senhor, Pai. Se há alguém aqui, Pai, que queira tanto trazer, ó Pai, nesse momento, mas ainda não tem condição, Pai, abra as portas, Pai, abra o céu sobre a vida dessa família, dessa pessoa, Pai, que ela possa experimentar as bênçãos do Senhor, enquanto antes, para ela trazer e participar desse momento com alegria, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Durante a primeira canção, vem à frente, traga com alegria. Não serão principados ou potestades, nem a morte ou a vida, presente ou por vir. Não serão tempestades ou perigo, nem angústia, problema ou tribulação, que vão me afastar do que eu tenho encontrado em ti, da vida abundante que tu conquistaste pra mim. E nada vai me separar do amor que encontro em ti, nem me impedir de te buscar. Eu quero mais de ti, e nada vai me separar do amor que encontro em ti, nem me impedir de te buscar. Eu quero mais de ti. Não serão principados ou potestades, nem a morte ou a vida, presente ou por vir. Não serão tempestades ou perigo, nem angústia, problema ou tribulação, que vão me afastar do que eu tenho encontrado em ti, da vida abundante que tu conquistaste pra mim. E nada vai me separar do amor que encontro em ti, nem me impedir de te buscar. Eu quero mais de ti, e nada vai me separar do amor que encontro em ti, nem me impedir de te buscar. Eu quero mais de ti, que vão me afastar do que eu tenho encontrado em ti, da vida abundante que tu conquistaste pra mim, pra mim. E nada vai me separar do amor que encontro em ti, nem me impedir
me separar do amor que encontro em ti, nem me impedir de te buscar. Eu quero mais, e cada dia mais e mais, e nada vai me separar do amor que encontro em ti, nem me impedir de te buscar. Eu quero mais de ti. Nada nesse mundo poderá nos separar do amor de Deus. E nada, mas nada mesmo pode nos impedir de buscar mais da presença do Senhor. Eu não sei aonde você tem buscado a sua alegria, o seu prazer. Porque na hora da dor, na hora da dificuldade, nós procuramos em vários lugares coisas, eventos que preencham o vazio do nosso coração, que nos tragam paz, que nos tragam uma alegria. Mas tudo isso é momentâneo, tudo isso é passageiro. Mas quando nós decidimos, quando nós nos esforçamos, quando nós desejamos buscar verdadeiramente a presença do Senhor, então ainda que venham as tempestades, ainda que venham as lutas, as aflições, as angústias, nada, mas nada mesmo pode nos impedir de acessar este lugar, de entrar neste lugar de intimidade. Eu não sei se você tem feito isso, porque é um esforço, muitas vezes é difícil. Mas assim como sou desafiada todos os dias a buscar mais e mais da presença do Senhor, queria desafiar você também a começar agora a ter esse tempo de intimidade e busca do Senhor. Hoje pela manhã nós de intimidade, lugar de encontro, é o colo do Pai, é o abraço do Pai, é segurar na mão do Pai. E na nossa correria por busca, ou por fazer as coisas urgentes, nós esquecemos daquilo que é importante e daquilo que é essencial para as nossas vidas, que é a presença do Senhor. Mas não desista desse lugar, não desista de buscar, não desista de estar perto do Senhor, de estar desejando a presença do Senhor. O Senhor não nos impõe um lugar, uma posição, uma oração. O que Ele quer é o nosso coração. É a única coisa que o Senhor quer de nós. Ele não quer o nosso carro, Ele não quer o nosso sapato bonito, a nossa roupa, as nossas bicicletas. Ele não quer nada disso. O que o Senhor quer é o nosso coração, é a nossa vida. E às vezes é tão difícil entregar isso na mão do Senhor e passar um tempo a sós com Deus. Mas é nesse lugar de intimidade, é nesse lugar secreto onde nós somos fortalecidos, onde o Senhor restaura a nossa vida, onde o Senhor nos cura, onde o Senhor nos trata. E quando as tempestades vierem, a angústia tentar nos afligir, nós vamos estar segurando nas mãos daquele que naquele lugar tão especial falou conosco e que está conosco todos os dias até o fim. É um desafio, não é uma palavra boa de ouvir, mas é uma vontade diária de conhecer mais do Senhor, de ter mais fome e mais sede por essa presença. Onde nesse lugar a única coisa que importa é ouvir a voz do Pai. Que nessa noite nosso coração seja tocado, a nossa vida seja mesmo voltada para este lugar. E que nada mesmo venha atrapalhar você de buscar ao Senhor. E nós vamos declarar essa canção. E assim como fui desafiada ao Senhor
que ela também possa desafiar você a não deixar que o mundo, as coisas desse mundo corrompam o seu coração, mas que somente a presença do Senhor, o abraço, o aconchego do Pai, seja o melhor lugar para você estar. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Não deixe os nossos olhos, Senhor, voltados para outros lugares, Senhor. Não deixe os nossos olhos verem outros lugares, que não seja o lugar da sua presença, Senhor. Esse lugar de encontro. Eu quero estar neste lugar onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar neste lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Tira os nossos olhos, Senhor, deste lugar. Em tua presença, Senhor Jesus, é o melhor lugar. Em tua presença, Senhor Jesus, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença.
coloco diante do Senhor, ó Deus, e peço perdão, Pai, porque tantas vezes, Senhor, temos olhado para outras coisas que não é a Tua presença, Senhor. Temos buscado em outros lugares, Senhor, alegria. Temos buscado em outros lugares, Senhor, os prazeres que confortam o nosso coração, Deus. Mas nessa hora, Pai, nós pedimos perdão, Senhor, perdão a Ti, Jesus, porque é impossível, Senhor, não se render à Sua presença. É impossível, Senhor, não buscar mais de Ti. É impossível, Senhor, viver sem Ti, viver sem o Teu amor, ó Deus. Que o nosso coração seja movido, Senhor, seja impactado nessa noite a buscar mais e mais de Ti, Senhor, e a desviar os olhos daquilo que não é da Tua vontade, Senhor. Ah, Deus, eu me coloco de joelhos nessa hora, Senhor, por essa juventude que tem buscado, Senhor, prazeres em outros lugares. Ah, Espírito Santo, vem nessa hora, Senhor, tocar os corações de famílias, Senhor, de filhos, ó Deus, que tem buscado soluções para os seus problemas, ó Pai, em outros lugares, e tem deixado a Sua presença, Senhor, por último. Mas Deus, nessa hora, como igreja, Senhor, nós nos arrependemos e nós nos colocamos diante de Ti, Jesus, quebrando o nosso coração. Que não seja apenas uma canção, Senhor, mas que seja uma verdade na nossa vida. Ah, Deus, estamos aqui apenas para passar o tempo, Senhor. Perdoa o nosso coração, perdoa, Senhor, as nossas motivações, ó Deus. Que o nosso coração anseie cada dia mais pela simplicidade da Tua presença, pelo anseio do Teu amor, pelo Teu toque, pelo Teu abraço, Jesus. Vem, Espírito Santo, mover o nosso coração, a nossa vida. Em Tua presença, Senhor, é nesse lugar, Pai, que nós queremos estar, Jesus. Limpa o nosso coração de outros atrativos, Senhor. Em Tua presença, Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir. Meu anseio é permanecer em Teu amor, em Tua presença, Senhor, em Tua presença, em Tua presença, Senhor, em Tua presença. Nos rendemos aos Seus pés, Senhor, pois sabemos quem o Senhor é para nós, Pai. Dá-nos a revelação de quem o Senhor é, Senhor. Se nós vemos a Sua presença, Pai, a Sua face, se nós podemos desfrutar do Seu amor, Senhor, se apenas um toque da Sua presença nos alcançar, se apenas uma palavra for audível aos nossos ouvidos, nós nos dobraríamos de joelhos diante de Ti, Senhor. Se nós tivéssemos essa revelação, Senhor, nós queremos mais de Ti, Senhor. Não nos contentamos com o que já temos, Pai. Temos Te trocado tanto, Pai. Temos trocado a Sua presença. Temos trocado, Senhor, fonte de água viva por nossas próprias cisternas. Temos trocado
aquele que nos ama por amores passageiros, supérfluos, imaginários, amores que saciam nossas paixões carnais, coisas banais, coisas que não importam, e não temos nos dirigido àquele que tem um amor verdadeiro, o amor supremo, Pai. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Traz vida ao nosso coração, traz vida às nossas vidas, a começar de nós aqui, Pai, nesse altar, Senhor, pois não somos ninguém, não somos nada. Que o nosso coração seja quebrantado, imerso em Ti, e que a Tua palavra seja viva e eficaz essa noite. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus. Toda é para Ele, para a honra e para a glória dEle. Amém, glória a Deus. Pode se sentar, fique à vontade neste lugar, que é o lugar da presença do Senhor, amém? Como é bom podemos adorar, desfrutar. Gostaria de mandar um abraço do pastor Denis. Sua família está aqui, mas ele está em Campo Grande, ministrando. Está voltando já? Vai pregar agora à noite, né? Amanhã ele volta. Terça ele está aqui. Terça-feira o pastor Denis está de volta aqui com a gente. Que Deus proteja ele na estrada, onde ele estiver. E nós estamos aqui para falar um pouco da palavra de Deus. Essa palavra maravilhosa, essa palavra linda. E mais importante ainda, quem é o dono da palavra, amém? Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso amado, o amado da nossa alma. Nós estamos seguindo, meus irmãos, com uma série de mensagens a respeito do Sermão do Monte, o sermão que está no Evangelho de Mateus. Nós já passamos por vários aspectos desse sermão. Você que tem vindo domingo após domingo, você tem prestado bastante atenção e tem visto que temos falado sobre a identidade do discípulo, né? Quem é o discípulo de Jesus, né? Nós falamos já sobre o caráter, sobre a influência, sobre a justiça, a espiritualidade, a ambição e o relacionamento do discípulo. Todas essas qualidades, o que diz respeito a esse Sermão do Monte? São os princípios éticos e morais que regem o discípulo. No nosso mundo, né, no nosso cotidiano, nós temos princípios éticos e morais, né? A nossa Constituição, ela traz para nós direitos, deveres, coisas que podemos fazer, coisas que nós não podemos fazer, né? Normalmente, as coisas que nós não podemos fazer é onde nós gastamos mais tempo, né? Porque normalmente todo mundo quer fazer o que não pode e não faz aquilo que não deve. Infelizmente, esses somos nós. E, com respeito ao princípio ético de Deus, é a mesma coisa. Porém, Jesus trouxe uma nova perspectiva a respeito do que é ser discípulo. O discípulo, ele anda na contramão do mundo. O discípulo, ele age de forma diferente. Ele não se adequa. Ele não faz negociação, ele não faz negociata, ele não se mistura com o mundo. Não, na verdade ele se mistura sim, mas para fazer a diferença. Ele se mistura no mundo para influenciar. Ele está no mundo, mas não faz parte dele. Bem confuso, né? Mas justamente é isso que Deus quer trazer, é isso que Jesus quer trazer. Existe esse paradoxo, existem esses contrastes, que vocês perceberam, né, nas últimas ministrações, o pastor Denis falando muito a respeito disso, de comparação, de paradoxo, de coisas que Jesus usava para ilustrar, né? Esse é diferente desse, portanto, sejam como este. Sejam como da forma correta e não da forma incorreta. E nós vamos ler, né, esse último pedaço do Sermão do Monte. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 7. Abra sua Bíblia, acesse o seu aplicativo. Se você não tem nenhum dos dois, eu vou ler bem pausadamente, para que você preste bastante atenção. Mateus capítulo 7, de versículos 13 até 27. Na verdade, vou até o 29, tá? Diz assim a palavra de Deus: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores.
vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Pai. A tua palavra que é viva, eficaz, que fala aos nossos corações. Esteja nos dando graça nessa noite, Pai. Dê graça, Senhor, a mim, Senhor, para que eu possa falar a respeito dela com coração humilde, contrito. Dê graça aos meus irmãos para que eles possam ouvir a sua palavra, reter o que é bom, manter o filtro aberto, Senhor, e entendendo que o seu Espírito explicará para eles todas as coisas. Que o Senhor faça desse momento um momento de aprendizado, de esclarecimento, que não falte o óleo sobre as nossas cabeças e o esclarecimento na nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto, ele começa, na verdade termina o Sermão do Monte, com Jesus fazendo um pequeno resumo e uma síntese do que está para acontecer agora na vida desses discípulos, na vida desses que receberam essas exortações, que receberam esses novos princípios, que receberam essa nova lei, que aparentemente era inclusive mais difícil do que a lei dos antigos profetas, dos mestres da lei e dos fariseus, né? Como nós estudamos, por exemplo, existia a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Porém, Jesus disse, se você odiar o seu irmão, se você falar mal contra o seu irmão, se você pensar mal a respeito dele, você já é um homicida. Você já está agindo como se fosse um homicida. Então as coisas começaram a ficar mais difíceis. As coisas se estreitaram. Não era tão fácil assim seguir aquele novo mestre. Não era tão fácil assim. As pessoas às vezes se maravilhavam com os milagres, com o pão multiplicado, com os benefícios, né, de uma revolução talvez, porque Jesus, ele era algo novo, uma novidade de um povo oprimido, que era o povo judeu. E eles pensaram, chegou uma novidade, e uma novidade que faz milagres, e uma novidade que dá boas palavras, que nos alimenta, que resolve a nossa vida. Porém, quando chega a nova lei, pode ser que essa novidade tenha se tornado em frustração para alguns. Nossa, como é difícil seguir esse mestre. Como é difícil seguir os passos de Jesus. E por isso, meus irmãos, Jesus, ele vai terminando o seu Sermão do Monte, falando a respeito da porta estreita e da porta larga. E aqui eu quero brevemente trazer já uma primeira resolução para nós. Essa resolução de Jesus diz que a neutralidade é impossível quando você recebe a mensagem do Evangelho. Você não pode ser neutro. Existem duas portas, a porta estreita e a porta larga. A porta estreita, poucos entram, certo?
A primeira coisa que eu gostaria de falar para você, para desmistificar isso, que às vezes você pode pensar, não, mas o caminho é fácil, eu tenho ajuda dos irmãos, realmente você tem. Só que pare e pense, Jesus mesmo disse, uma pequena porção entrará no reino de Deus. Isso é muito óbvio nas Escrituras, meus irmãos. É uma porta estreita, poucos passarão por ela. Ou seja, requer esforço, requer dedicação, requer mudança de vida. E larga é a porta, e amplo o caminho, e muitos seguirão o fluxo normal da vida. Então essa resolução traz um compromisso, que é o tema de hoje, o compromisso do discípulo. Você tem um compromisso de nunca seguir a massa. Você tem o compromisso de ser diferente. Você tem o compromisso de não agir conforme o mundo age. A sua porta é diferente das dos demais. A sua porta é a porta estreita, a porta larga não é sua. Então, se você quer facilidades, a porta que você entrou talvez não seja a que você realmente quer entrar. Se você quer uma vida mansa e tranquila, sem reflexão, sem dificuldades, sem talvez não ser aceito, você adolescente, você que está aí nos seus 13, 14, 15 anos, você pensa muito em aceitação, eu acredito nisso, porque eu passei por essa idade e eu sei como é complicado não se adequar a algum grupo, ou você ser rejeitado por algum grupo, e você faz de tudo para entrar no círculo íntimo. Eu quero te dizer que o resto da sua vida você será separado, o resto da sua vida. O significado da palavra santo, meus irmãos, não é apenas santo que a gente pensa com uma auréola, assim, não. Santo é separado. O nosso Deus é santo porque Ele é um Deus separado. Ele é um Deus dedicado, Ele é um Deus acima. E esse é o nosso papel como santos, como santificados. Não é sermos melhores do que os outros, mas é sermos dedicados ao Senhor. Porque dessa forma a nossa santificação gerará fruto. Nós poderemos fazer a diferença. Então, Jesus ele começa a terminar o seu sermão dizendo, olha, a porta é estreita. Pense muito bem por onde você quer entrar, porque a porta é estreita. E depois, ele vai falar a respeito dos mestres e líderes, e dá uma ênfase principalmente nos que não dão frutos. Porque pare e pensa comigo, que situação difícil dos judeus. Por que uma situação difícil, meus irmãos? Porque eles tinham uma lei, certo? Que eles não entendiam direito. Eram poucos os que tinham acesso à instrução, são poucos os que liam, poucos os que tinham acesso aos mestres da lei, aos fariseus, e eles não tinham acesso a esse conhecimento. E esses mestres da lei colocavam fardos pesados e cobravam eles a respeito dessa lei, e eles não davam exemplo prático. Ou seja, eles não conheciam a lei direito, porque além da lei mosaica, os 10 mandamentos que a gente fala, existia também o Talmidim, que eram diversas regras a respeito de dízimo, a respeito de sacrifícios, a respeito de purificação, de vestes. Existiam muitas regras. E eles não conheciam tudo isso. Eram cobrados sobre isso e não tinham exemplos práticos. Aí chega um novo mestre e coloca uma lei triplicadamente mais pesada. Se coloca no lugar deles. Eles não compreendiam direito o que eles seguiam. Eles não tinham bons líderes que davam um exemplo prático e que ajudavam eles a carregar os fardos. E agora eles se viram diante de uma situação mais difícil ainda. Então eles falaram, pessoal, estamos perdidos. Quem nós vamos seguir? Por isso que Jesus começa a dizer para eles, cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os lobos em pele de cordeiro. E como vocês vão conseguir distinguir quem são os verdadeiros mestres?
quando eles derem bons frutos. O que é o fruto do Espírito, que diz em Gálatas 5, 22 e 23? Bondade, mansidão, longanimidade, paciência. Todas essas são grandes virtudes. Então ele já alertou e fez outra resolução. Vocês precisarão de líderes, porém saibam quais seguir. Uma nova lei foi dada. Um novo conceito de discipulado foi dado. Vocês precisarão de líderes, mas tomem cuidado em quem vocês depositarão a sua confiança. É o que nós temos visto no nosso cenário evangélico atual. Líderes que corrompem a palavra de Deus, que não falam a respeito do verdadeiro evangelho. Jesus já alertou o povo, já desde o começo. Vocês vão ter que viver pelo Espírito, procurem os espirituais. Procurem aqueles que seguem de coração a palavra de Deus, que trazem as evidências dos bons frutos. Ele está terminando esse sermão, e ele começa a entrar depois, meus irmãos, talvez no ponto central que eu gostaria de, em breves palavras, trazer aqui para vocês, que é a questão da obediência. Nos domingos, todos os domingos que nós temos visto a respeito do Sermão do Monte, nós temos visto diversas situações a respeito de como agir com caráter, de como agir com compromisso, de como agir com influência, quais são as verdadeiras ambições de um discípulo. Porém, o ponto-chave é a obediência. Nós precisamos obedecer esses princípios. Não adianta saber falar, nós precisamos praticar. Então, qual outra resolução que Jesus traz? Nada substitui a obediência ativa e prática. Eu estive conversando com um amigo meu nessa semana, um amigo que a gente compartilha muito das coisas da vida, sobre várias situações. E ele me falou uma frase muito interessante que a gente ficou discutindo. Que nós somos muito bons naquilo que fazemos sempre. Nós nos tornamos muito bons naquilo que nós fazemos sempre. Às vezes nós pensamos de outra forma, que nós fazemos aquilo que nós somos bons, certo? Talvez nascemos com alguma aptidão, se você sabe fazer alguma coisa muito bem feita, tem um talento nato, você começa a fazer aquilo, vai fazendo, se torna muito bem renomado naquilo que você faz. Porém, nós temos que parar e pensar que são poucos privilegiados que nascem com dons desde cedo, poucos privilegiados. Pessoas que nascem com um dom nato, que já têm uma certa facilidade com algumas coisas. Então, o que cabe a nós sempre é repetição. Fazer algo para sermos bons naquilo. E eu gostaria de te dizer que, infelizmente, depois que nós pecamos, uma coisa que nós não nascemos fazendo e bem feito é obedecer. Você que tem filho em casa, você sabe muito bem do que eu estou dizendo. Você que cuida de algum menor, você que cuida de empregados na sua empresa, ou até mesmo é funcionário, convive com algumas pessoas de caráter meio complicado, você sabe a dificuldade que as pessoas têm em obedecer. E é isso justamente que Jesus quer trazer agora, nessa outra parte que nós vamos falar. Que a decisão definitiva sobre a moral de Cristo, ela diz respeito à nossa morte ou à nossa vida. O que ele diz aqui? Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do Pai. Esse entrará no reino dos céus. Então eu gostaria de compartilhar com você o primeiro perigo, a primeira situação que nós devemos tomar muito cuidado com a nossa vida, quando dizemos a respeito de obediência. Às vezes a nossa fé tem se tornado uma fé simplesmente verbal. Nós só verbalizamos. Nós só falamos a respeito de Deus e temos pouca prática. Falamos muito. Falamos de Deus toda hora, né? Uma coisa que a gente sempre ouve, não estou reclamando, tá, pessoal? Porque eu acho que tem que falar mesmo. Mas todo mundo fala, graças a Deus, Deus, Deus. Todo mundo coloca Deus em um monte de frases. Você ouve na rua, você ouve em todo lugar. Nossa, se Deus quiser, graças a Deus, Deus, Deus. Mas realmente a pessoa coloca Deus na situação? Realmente Deus está na situação? Ou só nós colocamos por costume, porque acostumamos a falar, achamos que é uma mandinga, uma religião, que nós vamos falar Deus na frase e algo diferente vai acontecer? Não vai. Eu já tenho isso para te dizer. Se o seu coração
Se no seu coração Deus não está na situação, não é porque você falou o nome dele que vai acontecer. Não é Shazam, gente. Não é Shazam, que você fala Shazam, você vira o Shazam. Não, isso aí é desenho animado, isso aí é Marvel. Você pode assistir, o filme é legal. Mas não tem nada a ver com essa situação. Você falar a Deus, você não vai conjurar a Deus. Porém, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Aí você vai dizer, Guilherme, mas então não precisa confessar a fé? Lógico que precisa. Lógico que precisa. Romanos 10, 9 e 10 diz que nós devemos confessar com os nossos lábios e crer no coração. Que Jesus é o Senhor e Ele ressuscitou dos mortos. Assim seremos salvos. Assim seremos aceitos. Mas nós temos essa traiçoeira confissão apenas verbal. Como destaca aqui nesse texto. E o que é interessante, meus irmãos, que não é uma confissão fria, não é? Não é uma confissão bonita. Senhor, Senhor. Você já não pensa em alguém imponente falando 2 vezes, Senhor, Senhor. E Senhor, no Novo Testamento, é uma tradução para Jeová. Então assim, é totalmente ortodoxa essa declamação. É algo confessional. Ele está falando, Jesus é Deus, Senhor, Senhor. Exaltando a Cristo como Deus. É uma confissão pública. Jesus está falando de pessoas que confessam publicamente. Relaciona inclusive ministérios de poder. O que ele diz aqui? Em teu nome não expulsamos demônios, profetizamos, realizamos milagres. Ou seja, é muito além de uma confissão verbal. É algo relacionado a poder. Relacionado a inclusive, talvez, presença de Deus. Porém, Jesus diz, em Mateus 24, 24, que aparecerão falsos profetas e falsos cristos, que inclusive tentarão enganar os eleitos. Então, como nós devemos nos portar diante dessa situação? Avaliando os frutos. Por mais maravilhoso que seja o cenário, são declarações vazias, sem vida. E por isso Deus traz a sua declaração solene também. Qual que é a declaração de Deus? Eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Nunca te conheci. Nunca te vi mais gordo. Quem é você na fila do pão? Nunca te vi. Nunca te conheci. É trágico. Afastem de mim vocês que só praticam o mal. Porque vocês falam muito de mim. Mas eu não vejo prática, não vejo fruto. Vocês talvez foram enxertados na videira, mas se você não der fruto, eu vou te cortar fora. E a palavra de Deus é enfática, meus irmãos. Aquele que não dá fruto é arrancado e jogado ao fogo. É dura essa palavra, não é palatável, não é gostosa de ouvir, mas é a mais pura verdade. Você precisa ter ciência disso, de que só as palavras não trazem salvação. Qual é a palavra que Jesus usa? Homologuezo, que diz confessarei. Esse homologuezo é a raiz da nossa palavra hoje, homologação. O que é algo homologado? Talvez você é do direito, empresário. Quando você homologa algo, é algo institucional, é algo confessado, é algo correto, é um procedimento, é algo que é atestado como verdade, como correto. E é essa palavra que Jesus usa quando ele diz, nunca os conheci. Então quem Jesus conhece, né? Se ele em público não confessa essas pessoas, porém a palavra dele é verdadeira. A palavra de Jesus é sempre verdadeira. Então às vezes o que os nossos olhos não veem, ele vê. Nós podemos avaliar sim, mas ele vê no secreto. E eles usavam o nome de Deus, porém Cristo nunca os conheceu. E tem um texto muito interessante, meus irmãos, em Mateus 12, 46, 50, que eu nunca tinha parado para analisar ele, que eu li. Que é quando os parentes de Jesus, sua mãe e seus irmãos, chegam em determinado lugar. E alguém vai avisar Jesus e diz para ele, Jesus, chegaram aí seus parentes, sua mãe, seus irmãos, tua galera toda aí da sua casa, está aí. E ele olha para eles, eu fico imaginando Jesus, e ele olha para eles e fala, quem são os meus irmãos? Quem é a minha mãe? Senão aqueles que fazem a vontade do Pai. Senão aqueles que fazem a vontade do Pai. Quem faz a minha vontade, não apenas fala, mas faz, este é meu irmão,
minha mãe, meu pai, meus parentes. Esses são confessados por Cristo, os que fazem a vontade de Deus. Os que leem o Sermão do Monte, acham tudo muito difícil, mas fala, eu vou colocar em prática, eu vou exercitar, eu vou ficar bom nisso, não por mim, pelo Espírito que habita em mim, por Jesus que é a rocha em que eu me alicerço. Esses realmente são confessados por Jesus. Em Lucas 6,46, Jesus diz, por que não fazem o que vos mando? É outra tradução a respeito disso. Se vocês me confessam, por que não fazem o que eu vos mando? Em 2 Timóteo 2,10 diz, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome de Cristo. Se professamos o nome de Cristo, não podemos agir na injustiça. Não podemos agir na injustiça. Vamos errar, vamos falhar. Vamos tomar decisões precipitadas às vezes. Vamos avaliar as coisas de uma forma às vezes premeditada. Nós podemos olhar torto para alguém alguma vez ou outra. Nós podemos ter um pouco de tristeza no nosso coração. Porém, nós não podemos nos amoldar a esse mundo e compactuar com a injustiça. A injustiça não faz parte da vida do discípulo. Jesus não se impressiona com as nossas palavras e religião. Ele pede evidências sinceras de boas obras e de obediência. Meu irmão, isso é uma resolução, é uma sentença. Deus não se impressiona com as suas palavras. Ele sabe todas elas antes de chegar na sua boca. Qual era um dos grandes problemas dos fariseus? A verbalização excessiva. Falavam demais, oravam demais, repetiam as mesmas coisas. E Deus nunca se agradou disso. Deus não quer que você comprove a sua fé. Deus não quer que você comprove através simplesmente das palavras vazias. E esse é o primeiro perigo, o de falar e não realizar e não praticar. E isso principalmente cabe a nós líderes, pessoas que vêm aqui à frente. É muito difícil fazer isso aqui. É muito difícil pregar. É muito difícil porque você não vive 100% aquilo que você está falando. Você tem muita dificuldade em diversas coisas, em diversas situações. E é muito difícil sondar o próprio coração. Requer esforço, dói. Muitas das vezes você faz isso. Dói, é difícil. Mas a graça de Deus e o amor de Cristo em nós traz essa graça superabundante que nos traz aqui, que traz você aí, que leva você no seu trabalho, que leva você aonde você estiver, para apesar de falho, com dificuldades, poder viver aquilo que você fala, poder viver e buscar viver. E o segundo perigo, eu gostaria de chamar já o pessoal da equipe de louvor para estar aqui conosco. O segundo perigo é do conhecimento meramente intelectual. O que é esse conhecimento meramente intelectual? É o ouvir e não fazer. Porque às vezes você não fala muito a respeito de Deus, mas você sempre está ouvindo, certo? Você está ouvindo agora. Você provavelmente tem acesso a YouTube, Facebook, Instagram, diversas redes sociais e equipamentos eletrônicos que você pode ouvir diversas pregações, ouvir louvores. E quando você ouve, você tem feito as coisas de forma a obedecer a palavra quando você ouve? Porque quando você ouve e obedece, você é prudente e sensato e constrói seus alicerces, como o homem que construiu a casa sobre a rocha. Quando você ouve e não pratica, você é tolo e insensato. Ouve e desobedece e se aborrece com os alicerces. Muitos de nós nos aborrecemos com os alicerces. O que é se aborrecer com os alicerces? Às vezes estamos numa vida espiritual, acabamos de vir para a igreja talvez, estamos buscando a Deus, e nós não colocamos as prioridades corretas nas nossas vidas. Às vezes você veio para a igreja com a sua família em frangalhos, com a sua família destruída, porém a sua primeira demanda é a vida financeira. Você quer fazer uma baita de uma campanha de 7 semanas para restaurar a sua vida financeira, porque você não nasceu para trabalhar para os outros, mas para ter o seu próprio empreendimento. E você deixa sua família de lado.
que é alicerce. Família é alicerce. Vida com Deus é alicerce. Amor ao próximo, o principal alicerce. A Deus e ao próximo, o principal alicerce. Essas coisas precisam ser trabalhadas primeiro. Essas coisas requerem obediência imediata. Isso é obediência imediata, sabe por quê? Porque é a primeira coisa que Deus vai te pedir. Cuide da sua família, cuide do seu coração, tenha um relacionamento comigo, leia a Bíblia, me busque em oração. É a primeira coisa que Deus vai te pedir. Renuncie um pouco do seu tempo para ter relacionamento comigo. Se você não me procura, como você vai me conhecer? Você está procurando todas as outras coisas, você quer os meus bens, você quer as coisas que eu posso te dar. Mas e eu? Esse é o alicerce, eu sou o alicerce. Se você não me tiver, não adianta você ter todas as outras coisas, porque em outro lugar você pode conseguir elas. O que Satanás disse para Jesus? Me adore aqui e eu te darei todas as coisas, todos os reinos do mundo, todas as riquezas. De uma forma muito fácil. Satanás faz isso com a gente. Você parou para pensar que se você quiser isso, você pode procurar em outra fonte? É pesado? Né? É terrível isso, mas é verdade. O que Jesus quer é que você tenha somente a Ele. Porque daí as outras coisas vão ser acrescentadas. E Ele vai te dar a medida, porção exata, sacudida, recalcada, ideal para você. E você vai ter felicidade. E o que é interessante e nos deixa perplexo é que os dois homens, tanto o que constrói sobre a rocha quanto o que constrói sobre a areia, eles podem frequentar a mesma igreja, falar da mesma forma, frequentar o mesmo ministério, estar sentado nos mesmos bancos. Porque a pergunta não é se eles ouvem. Todos ouvem, todos estão ouvindo, muitos ouvem. A pergunta não é se respeitam. Provavelmente todos aqui respeitam a palavra. Você pode estar pensando e falar, não, o que o Guilherme está falando faz sentido, é algo que requer respeito, é algo que é prático na vida. Ou creem até, né? Não, eu creio que a palavra é a verdade. Porém, o que Jesus está querendo dizer com tudo isso é, você pratica? Você pratica, você ouve, você respeita, você crê que pode gerar alguma coisa. Mas está gerando algo em você? Está mudando a sua vida? Está gerando fruto? Você era ranzinza e ficou mais alegre? Você agia com maldade, agora você age com bondade? Vamos lá para o fruto do Espírito. Você era estourado e agora você é paciente? Você era ansioso e hoje é longânimo, hoje é benevolente? Hoje espera as coisas acontecerem? É isso que Jesus está perguntando, vocês estão praticando? Tem uma frase de Calvino que é muito legal, que fala que a verdadeira virtude, ela não se distingue totalmente da sua imitação até que venham as provações. Certo? Quem é que já teve uma imitação de alguma coisa? Me ajude aí, pessoal. De manhã ninguém nunca comprou imitação. Ninguém não comprou imitação de nada aqui. O celular imitado. Olha, graças a Deus, Deus está dando muita condição. Deus é maravilhoso. De manhã também ninguém nunca comprou nenhuma imitação. Todo mundo compra um negócio original. Então, olha, tá uma bênção. Agora, quando você compra uma imitação, pessoal, pode aparentar que é igual, mas não é, você sabe disso. Você sabe que ele vai estragar mais, principalmente a primeira coisa da imitação, ele estraga muito mais rápido. Ele estraga muito mais rápido. Né? Se você compra uma imitação do iPhone, você pode ter certeza que ele não tem metade da vida útil do iPhone. E é a mesma coisa com a nossa fé. Quando você olha essas duas casas, sobre a areia, sobre a rocha, você não vê o alicerce. Muitos aqui entendem um pouco de construção civil. Você olha a casa, você sabe se o alicerce é fundo ou não? Ninguém vê. Mas Deus, Ele vê. E Ele te capacita a cavar mais fundo. E Ele te capacita a ir além. Talvez até achar um poço d'água nesse alicerce aí. E Ele é a nossa fonte. Quando você cava mais fundo, você está preocupado com a praticidade das coisas de Deus e com a obediência. Agora, quando você se preocupa com a estética, com a fluência, nossa, eu sou fluente em Deus. Né? Quando você é fluente numa língua, né? Você vai lá, conversa, fala, e às vezes você é fluente em Deus. Né? Como a gente falou, sempre graças a Deus, glória a Deus, Deus, Deus. Esteticamente me visto como crente, carrego a Bíblia debaixo do braço, apesar que hoje praticamente ninguém mais carrega, mas no bolso, né? Carrega a Bíblia no bolso, né? Você está igualzinho um crente. Porém, as práticas, nós fazemos o que dizemos?
Nós fazemos o que sabemos, né? E a salvação, ela não é pelas obras, meus irmãos. Também você pode estar aí na sua cabeça, mas então eu tenho que fazer. Não, mas a graça verdadeira, ela gera obediência, renúncia e paixão. Esses três, obediência, renúncia e paixão, te fazem gerar obras que você nem imagina que você consegue. Você nunca imaginou o que Deus pode fazer na sua vida se você obedecer, renunciar e ser apaixonado por Ele. Você não tem ideia do que Deus pode fazer na sua vida, do que Ele pode fazer no lugar onde você está. Você colherá muitos frutos. E eu gostaria já de estar finalizando já. E eu gostaria de ler um texto que está em Tiago, se você puder abrir comigo rapidinho. Aqui, pessoal, eu pedi para vocês abrirem rapidinho, eu estou demorando, né? Perdão. Eu tinha marcado, eu perdi minha marca, agora eu achei. Tiago, capítulo 1, eu vou ler rapidamente do versículo 19 até o 27. Tiago 1, 19 e 27 diz: Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper por esse mundo. Esse é o nosso compromisso, de vivermos o que nós pregamos. E esse texto me chamou tanto a atenção, meus irmãos, sabe por quê? Algum de vocês já esqueceu a própria aparência? Isso é impossível de acontecer. Na lógica, você esquecer sua própria aparência, você olhar no espelho, aí você sai e esquece, para você ver o tamanho da hipérbole que Jesus utiliza aqui, o exagero que ele usa aqui. Porque é impossível isso acontecer. Mas se você, ouvindo a palavra, não a praticar, é como se você nunca tivesse ouvido. É como se você nunca tivesse ouvido. É a mesma coisa que você esquecer a sua aparência. Você lá tem seus 20, 30, 40 anos de existência, do nada você esquece a sua própria aparência, quem você é. É assim que você será, se você ouvir a palavra e não praticar. Não colocar obras, não se dedicar a fazer o bem, a praticar os ensinamentos de Cristo. Porém aquele que praticando, através da liberdade, perseverando, não esquecendo o que ouviu, será feliz naquilo que fizer. Por isso eu te chamo a ser feliz. Seja feliz naquilo que você fizer, praticando a lei de Deus. Não apenas falando, não apenas ouvindo e esquecendo, mas praticando. Seja feliz. Porque normalmente a gente não pratica porque a gente negocia as coisas. A gente não obedece porque a gente tem coisa melhor para fazer. A gente não obedece porque a gente se acha melhor do que Deus. Resumindo é isso. A gente acha que o que Deus tem para nós é inferior ao que nós temos para nós mesmos e aos nossos desejos, às nossas vontades. E nós nunca encontramos a felicidade. Porque você foi feito para a porta estreita. Você nasceu para edificar a sua casa sobre a rocha. Você não vai se contentar com outras coisas. Você pode colocar um reboco maravilhoso, um lustre maravilhoso na sua casa, mas você foi feito para construir alicerces. Para que esses alicerces? Para você ser sal da terra. O mundo está em podridão, ele precisa ser salgado. O mundo está apodrecendo,
E você precisa ser o sal da terra. O mundo está em trevas, triste, abandonado. Não por Deus, mas pelas próprias pessoas que se tornaram mordomos do mundo e não cuidam dele. E você foi feito para iluminar, para trazer luz em meio às trevas. Você foi feito para ser contra a cultura. Aí você pode dizer, mas é muito difícil tudo isso. É muito complicado. Como eu vou fazer isso? Eu vou me isolar? Eu vou para Marte? O que eu faço? João 16:33 diz, no mundo vocês terão aflições. Tudo isso que eu estou dizendo aqui, meus irmãos, traz aflições. Você ter que evitar um negócio, uma negociação, por ser fiel e obediente, traz aflições. Você recusar um emprego, talvez um cargo, que você sabe que só tem sujeira nesse lugar, traz aflição. Você fala, o que será da minha vida amanhã? Sonhei com esse emprego. Você não fazer parte daquela turminha dos descolados, dos legais, dos caras bacanas lá, vai te trazer aflição. Você vai falar, nossa, só eu que sou chato, só eu que sou feio, só eu que não me visto assim. Vai te trazer aflição. Porém, sabe o que Jesus diz depois? Mas tem de bom ânimo. Tem de ânimo. Vamos lá. Eu estou contigo. É difícil. É contra a cultura. É contra o movimento. É algo à parte, separado, santificado, abençoado. E eu estou contigo. Tenha ânimo. Sabe por quê? Porque eu venci o mundo. Eu passei pelas mesmas situações que você. E eu não pequei. Sabe por quê? Porque eu tinha relacionamento com Deus. Jesus se retirava para orar, meus irmãos. Jesus estava na muvuca, naquele rolo lá. Ele saía para orar. Ele jejuava. Ele buscava a Deus. Apesar de ser chamado de glutão e beberrão, ele se dedicava a todas as disciplinas espirituais. E as pessoas não entendiam o porquê disso. Mas você é filho de Deus? Porém ele sabia que ele precisava estar na presença de Deus, do Pai. E ele foi o primeiro a entrar pela porta estreita. E sabe o que aconteceu depois? Ele se tornou a porta. Ele foi o primeiro a alicerçar a sua vida em Deus, de verdade, de coração, de renúncia, paixão. E sabe o que aconteceu? Ele se tornou a pedra. Ele se tornou a pedra angular. Por isso nele você pode, nele eu posso, nós podemos praticar tudo o que nós aprendemos nesses domingos. Podemos viver através do Espírito Santo que foi confiado a nós. E por isso eu te convido a de coração aceitar ser diferente. Aceite ser diferente. Aceite ser separado. Aceite andar de forma diferente do mundo. Recusar benefícios do mundo. Recusar a aparência, a estética do mundo. Pode ser que agora isso não faça tanto sentido para você. Pode ser que você conheceu Jesus há pouco tempo e você ainda não entende essa questão da renúncia. O que eu devo fazer? Mas o que eu quero te dizer é, o Espírito Santo tocará a sua vida. A vida com o Espírito Santo te trará novos horizontes, novas perspectivas. E se você decidir entrar pela porta estreita, você terá a plena convicção de que aquele que começou a boa obra em sua vida, terminará até o dia final. E te ajudará a construir os seus alicerces. Por isso eu te convido a ficar de pé. Podem baixar as luzes, por gentileza. E nós estaremos cantando essa última canção, ponte e refrão. E que o Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações. Que nós possamos sair daqui diferentes, confiando o nosso coração a Deus totalmente. Renunciando, tendo paixão. Não apenas nos contentando em falar a respeito de Deus, mas em viver. Não nos contentando em apenas ouvir uma palavra que dura aí 40 minutos, 30 minutos. Em cantar canções que duram 5 minutos. Mas nós devemos nos contentar apenas com aquilo que Deus realmente deseja de nós, que é uma vida na presença dEle, na presença de Cristo, no véu rasgado.
no véu rasgado que deu acesso. É onde nós devemos estar. Então todas as nossas dificuldades, dilemas, que são tantos, a começar de mim, eles se tornarão na verdade em nada, perto da maravilhosa graça de Jesus, perto da cruz, perto do sangue, perto da ressurreição, perto da nova vida, perto daquilo que Deus tem para nós e deseja de nós. Falei hoje de manhã que é muito difícil medir a espiritualidade de uma comunidade, difícil, porque até o próprio Jesus disse que é difícil você saber até o ponto do julgamento, até o ponto de que Deus realmente revelar. Joio e trigo nascem juntos. Às vezes alguém aparenta religiosidade, enquanto o outro tem realmente uma religiosidade viva. Mas em nome de Jesus eu quero profetizar que a nossa igreja terá uma espiritualidade viva. 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 Não por barulho, não por coisas supérfluas, mas por vida com Deus, por santidade, por rendição, por renúncia, por amor ao próximo. E o Espírito Santo fará isso. O nosso trabalho, meus irmãos, é ter relacionamento com Deus e com as pessoas. Se você está em um pequeno grupo, se você está participando desse movimento, ame as pessoas, ame a Deus. Se você está em um ministério servindo, ame as pessoas, ame a Deus. Se você fica na recepção, se você fica no louvor, independente do que você faça, ame a Deus. Não ame a função, não ame o cargo. O quanto nós devemos orar para que Deus não nos dê, porque Ele realmente não vai nos dar isso, pois vem do inimigo. Que Deus na verdade não permita que os nossos olhos se corrompam com as coisas do mundo, inclusive com as paixões religiosas, com as paixões da carne, que às vezes vêm figuradas em religião. Nós podemos estar na igreja fazendo tudo errado, se os nossos alicerces não estiverem na rocha eterna, Jesus Cristo. Por isso o Senhor traz ao nosso coração esse quebrantamento, essa novidade de vida, algo que existe há séculos, mas que muitas das vezes precisamos reaprender, Pai, pois o mundo tem nos seduzido. Mas em nome de Jesus as cadeias serão quebradas, as amarras serão aniquiladas, os olhos serão abertos e nós poderemos viver algo novo, óleo novo, vida nova, espírito novo. Tua presença, Senhor Jesus. Declare. Em tua presença, Senhor Jesus. Vamos declarar: Santo Espírito, Santo Espírito, se renda a mim. Eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Oh Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa noite, Pai. Obrigado pela sua presença viva neste lugar, Pai. Toque em cada coração aqui, Senhor. Que as nossas vidas sejam alicerces, Pai.
alicerçadas na rocha, Pai. Que essa porta estreita, Pai, seja convidativa a nós. Que essa porta estreita faça o nosso coração queimar, mesmo sabendo das aflições e desafios, que o nosso amor e a nossa paixão nos façam caminhar, avançar, sabendo que o mundo não diz respeito a apenas essa vida, mas diz respeito a uma vida eterna e maravilhosa preparada para cada um de nós. Que as leves e momentâneas tribulações não são nada diante da glória que será revelada. Que as leves e momentâneas tribulações são muito pouco diante da sua glória, da sua graça, da sua presença. Nós seremos revelados como filhos de verdade. A herança já está em nós, o Espírito já está em nós. Cabe a nós praticar, amar, nos doar, melhorar, e que o Senhor nos leve de volta para casa e nos capacite a viver esse evangelho do Sermão do Monte, esse evangelho de Jesus Cristo. Deus, aplauda esse nome, aplauda esse nome. Meus irmãos, vão na paz do Senhor, que Deus abençoe a sua semana. Tenha uma semana maravilhosa. Dê um abraço no seu irmão aí, e que Deus nos capacite.